considerações iniciais, né? Então, pessoal, a gente está falando, sejam todos bem-vindos, né? Boa noite a todos. Estamos falando sobre extinção do contrato de trabalho e nós paramos na linha D do artigo 482, quando falamos sobre a condenação do empregado passada em julgado, caso, né, não tenha havido suspensão da execução da pena. Então, isso vai estar lá no artigo 482. Seria interessante que vocês abrissem aí na internet uma CLT, né, vocês pegassem numa CLT ou pegassem online aí na internet, esses dois artigos que nós vamos trabalhar hoje. 482, vamos finalizar o 482. Vamos falar sobre os efeitos jurídicos de uma demissão por justa causa, tá? Se ela ficar configurada. E nós vamos falar da rescisão indireta do contrato de trabalho, especificamente sobre o artigo 483 da CLT. Então, já vamos aí para a linha E, né? Desídia no desempenho das respectivas funções, tá? A linha E do artigo 482 traz essa expressão interessante, desídia no desempenho das respectivas funções. O que seria essa expressão desídia? Desídia seria quando o empregado realiza as suas funções de forma relaxada. Repito, quando o empregado ele trabalha relaxadamente, é um trabalhador, é o empregado desidioso, é aquele, né, que trabalha de forma mais branda, digamos, né? Faz corpo mole, é preguiçoso, ou exerce as suas atividades de forma desleixada. Então, ou, na realidade, não é nem o desleixo, é realmente ele trabalha de forma a impedir uma boa execução do serviço. Ele é o desidioso. Então, hoje, existe uma discussão interessante no tocante à questão se quem trabalha, né, utilizando de forma errada ou errônea as redes sociais, de sorte a vir atrapalhar na execução dos serviços, se isso seria desídia ou mau procedimento. Eu sou signatário da tese de quem deixa de exercer as suas respectivas funções em virtude da utilização errônea das redes sociais, de sorte a vir deixar de realizar as suas funções por causa das redes sociais, tá? Ou atrasar as funções para ele designadas, para esse empregado designado, eu entendo que se aplicaria aí a desídia para esse empregado. Por quê? Porque esse procedimento tem feito com que ele não produza de forma correta, não exerça a sua função, né, de forma correta, sendo desidioso, realizando as funções de forma relaxada, tá? Então, esse é um aspecto interessante da discussão jurídica sobre a desídia. Outro aspecto interessante é se a desídia ela comporta de imediato a demissão por justa causa. E aí eu vou falar para vocês a resposta que vocês quase nunca gostam de escutar. A resposta é depende, né? Porque tudo em direito depende. E aqui nesse caso se aplica perfeitamente. Por quê? Às vezes o resultado da desídia do empregado pode trazer um prejuízo financeiro considerável para a empresa, tá? E essa desatenção do empregado, esse desleixo do empregado, trazendo um prejuízo considerável ou até que um prejuízo pequeno, mas prejuízo. Todo prejuízo comporta verdadeiramente o estabelecimento de uma sanção quando ele é praticado pelo empregado. Então, parte do pressuposto de que o empregador deve ter cuidado ao analisar esse prejuízo e deve ter cuidado ao aplicar a penalidade, conforme eu já havia explicado para vocês, que o empregador, quando aplicar a sanção, a penalidade, ele tem que utilizar da proporcionalidade, para que isso não seja revertido contra a empresa lá na frente, tá certo? Então, às vezes,
aquele trabalho desleixado que é realizado pelo empregado não traz nenhuma consequência. Aí não é necessário uma demissão por justa causa. Simplesmente adverte o empregado para que ele deixe, né, de lado a sua atuação pífia, tá? Que tem trazido aí uma certa incomodação para o ambiente de trabalho, tá? Esse desleixo tem trazido consequências ou poderá trazer consequências para a empresa futuramente, tá? Então isso vai ter que ser analisado. Então, desídia é isso, é realizar suas funções de forma desleixada, de sorte a trazer consequências para a empresa, podendo dessas consequências resultar na demissão por justa causa. Sempre ter muito cuidado na aplicação da penalidade, muito cuidado, utilizando aí de aspectos técnicos para poder demitir, dando oportunidade de defesa sempre ao empregado, sempre dando oportunidade de defesa. É uma questão que a gente sempre trata no compliance trabalhista ou na advocacia preventiva, para evitar litígios desnecessários ou quando eles acontecerem, a empresa ter um arcabouço probatório que dê a ela substrato para a aplicação daquela penalidade. Perfeito? Então, esse é um ponto que eu queria trazer para vocês com relação à aplicação da penalidade no tocante à desídia do empregado. A linha F, ela é extremamente interessante, porque a linha F traz dois aspectos aí da embriaguez. A linha F, ela fala da embriaguez habitual ou da embriaguez em serviço, tá? São dois pontos diferentes. Embriaguez habitual é o ébrio, aquele que possui, chamamos de alcoolismo. Essa pessoa tem uma doença, tá? É um alcoólatra, é o ébrio habitual ou a embriaguez habitual, tá? E trazendo consequências para o contrato de trabalho, óbvio. E a embriaguez em serviço, a embriaguez em serviço também pode trazer consequências nefastas para o contrato de trabalho, para a empresa, notadamente, e isso tem que ser observado em cada caso. A pergunta é, Fred, a embriaguez habitual em serviço enseja de imediato a demissão? Resposta, não. Cada caso vai ter que ser analisado de acordo com as suas peculiaridades. Cada caso terá que ser analisado de acordo com suas peculiaridades, tá? Todos que acabaram de entrar, ou os que entraram e eu já tinha iniciado a aula, sejam bem-vindos. Boa noite. Se vocês quiserem intervir na aula, fiquem à vontade. Abra o microfone ou utilize o chat, tá? Vocês é quem mandam. Mande suas perguntas. A gente terá com o maior prazer aqui de colocar sua pergunta aqui na nossa aula e respondê-la, tá bom? Fiquem bem à vontade. Então, tratando de embriaguez é um ponto bem interessante, porque vou falar primeiro daquele que é o alcoólatra. A embriaguez habitual. Gente, a embriaguez habitual é doença, tá? Embora não seja uma doença ocupacional de início, embora não seja uma doença ocupacional, eu não posso demitir o obreiro, tá? Que é contribuinte do INSS, contribui juntamente com o seu empregador, tá? Eu não posso demiti-lo. Por quê? Porque como ele é acometido de uma doença, inclusive descrita no Código Internacional de Doenças, esse empregado deve ser levado até a junta médica para que possa ser analisado se ele pode continuar trabalhando. Em não continuar trabalhando, ele pode requerer o atestado, né? E esse atestado vai ser entregue ao setor de RH da empresa, demonstrando quantos dias ele vai ficar afastado, e se ultrapassar para tratamento, e se ultrapassar os 15 dias, ele tem que entrar em gozo de auxílio doença, tá?
e esse auxílio-doença, lógico, que é no código B31, né, que é um código que é uma doença não ocupacional, pelo menos de início, tá? Por quê? Diferentemente daquele que adquire o alcoolismo, tá? Que vira alcoólatra no ambiente de trabalho, o que pode acontecer, inclusive caiu até numa questão da OAB, tá? Uma pessoa que trabalhava como provador em uma vinícola, tá? Essa pessoa, em razão da sua função, passou a ser ébrio, alcoólatra, habitual alcoólatra, e como alcoólatra, aí, adquirido no serviço, possui o nexo de causalidade, possuindo o nexo de causalidade, é doença ocupacional, inclusive passível de estabilidade provisória, cessado o auxílio-doença após o tratamento, após a verificação que ele está apto de retornar ao trabalho, o seu empregador não poderá demiti-lo por um espaço de 1 ano após a cessação do auxílio-doença, porque ele é portador de estabilidade em virtude da doença ocupacional adquirida, tá? Na realização de sua função. Ok? Agora, nesse primeiro aspecto que eu falei para vocês, não, ele não teria estabilidade, mas ele deverá ser afastado e deverá entrar em gozo de auxílio-doença. Mas, Fred, o cara é bêbado. Eu não posso demitir o cara de imediato, não. José acaba de fazer um questionamento e pergunta: então, para a configuração da justa causa, é irrelevante o grau de sua embriaguez. Tem que fazer o exame. Josi, aí eu vou trazer aqui para vocês alguns aspectos práticos que vão responder essa tua pergunta, tá? Vou levar em consideração a questão, né, de uma embriaguez em serviço, tá? Vamos falar de uma embriaguez em serviço. Digamos que a pessoa ela é motorista. Como motorista, doutora Josi, perceba que o fato dele estar embriagado, mesmo que seja algo esporádico, seja algo eventual, como essa embriaguez ela ocorreu no serviço, sei lá, ele foi almoçar e tomou, né, cachaça a mais. E aí ele veio a ficar embriagado e retornou ao serviço, né, para trabalhar. Imagina, Josi, imagina. E aí veja que isso trouxe riscos, não só para ele, mas para a incolumidade física de outras pessoas. Ele podia atropelar alguém, ele podia morrer, e a empresa poderia responder até com relação à família, né? Tudo isso traria uma consequência. Então, o fato irresponsável, doloso, de assumir o volante, né, do carro da empresa ou do ônibus, pior ainda, da empresa, poderia trazer, sim, a possibilidade de uma demissão por justa causa desse empregado. O ato é gravíssimo. Embora exista jurisprudência, embora minoritária, no sentido de dizer que é possível se reverter essa justa causa mesmo o empregado estando embriagado, né? Provando aí que não houve conduta dolosa, o que eu acho muito difícil isso aí ser configurado dentro do processo, mas tem jurisprudência nesse sentido, inclusive eu já vi e já utilizei em processos meus, tá? E não deu certo. Gustavo pergunta: no acidente de trajeto de um motorista, este embriagado mesmo poderá ser demitido por justa causa? O acidente de trajeto que você fala é o casa-trabalho, trabalho-casa. Eu creio que seria esse, né? O acidente de trajeto que você fala, se seria considerado acidente de trabalho. Trabalho-casa, não é isso? Casa-trabalho. Pronto. Hoje, a medida provisória 905 caducou. A medida provisória determinava que não era mais acidente de trabalho o acidente de trajeto, tá certo? Então, a questão da embriaguez, se ela pode ser motivo para desconfigurar o acidente de trajeto, é uma discussão para a esfera previdenciária. Eu, sinceramente, sou signatário da tese de que não desconfigura, tá? Tá? Então, dentro da Justiça Federal, é possível que o INSS, através de ação de regresso
possa provar aí essa questão, e mesmo que o INSS pague, venha a pagar, ele possa até ser indenizado pela própria empresa ou até pelo empregado para devolver esse valor, enfim. Mas, inicialmente, deve-se pagar, Gustavo. Mas é uma questão muito contraditória e que cabe ao INSS fazer uma discussão posteriormente na esfera federal. Perfeito? Não é no âmbito da Justiça do Trabalho. Ok? Então fica para a esfera federal e o seu questionamento tem razão de ser. Tem razão de ser, mas fica para o âmbito do direito previdenciário. Então, galera, aqui comigo, parte do pressuposto do que Josi perguntou, né? Como essas implicações da embriaguez podem configurar a demissão por justa causa de imediato. Imaginemos outra hipótese, o cara trabalha com torno mecânico, tá? E foi trabalhar embriagado, tem ido trabalhar embriagado. É uma função que traz um certo risco para o próprio empregado. Ele foi lá embriagado, mesmo que de forma eventual, foi trabalhar com torno, perdeu todos os dedos no torno mecânico. O cara vai ter que ser afastado, tá? Vai ficar tempo sem trabalhar, 15 dias será pago pela empresa, vai entrar em gozo de auxílio-doença, vai ficar sem trabalhar, vai desfalcar a empresa. Isso tem toda uma consequência, tá? Então, é necessário que a gente visualize que tais atitudes praticadas pelo empregado, elas podem trazer consequências nefastas. E isso aí, né, partindo do pressuposto do que pode acontecer, traz a possibilidade do empregador aplicar, Josi, a reprimenda mais grave, sim, dependendo da função que exerce. Tá? Vigilante é complicado mesmo. Vigilante me trouxe problemas e mudei o setor, pois não podia demitir, visto que ele é da família, né, do empregador, fazia uso de arma de fogo. Mas, Josi, veja, vigilante, o próprio nome, a expressão já determina a necessidade dele estar em plena faculdade mental para poder trabalhar. Tá? Então, o fato dele estar trabalhando embriagado traz sim consequências nefastas para o trabalho, porque esse cara pode tomar um tiro, né, porque está sem os seus reflexos normais, e aí ser prejudicial para a empresa, inclusive posteriormente, porque vai ter que contratar outra pessoa e por aí vai. Tá? Então, é possível sim, observando cada caso, né, com cuidado, mas também se essa embriaguez, tá? Se essa embriaguez é uma embriaguez eventual, né? Foi uma vez ou duas vezes e não trouxe consequências para o trabalho, chega e adverte, não demite. A demissão imediata, ela pode trazer consequências também para a empresa numa futura reversão de justa causa lá na frente. O tema é bom, o tema é interessante, tem muita coisa para demitir, ó. Tem muita coisa para discutir, mas aí a gente deixa para depois, para outra oportunidade, porque senão a gente fica só na linha F. Tá bom, meu povo? Então, outra coisa interessante é a linha G. Acho que eu já havia observado por vocês de que violação de segredo de empresa é uma atitude extremamente gravosa, que implica, na realidade, a demissão imediata do empregado. Então, a violação de segredo de empresa não tem o que se discutir. Não tem aplicação de penalidade mínima para a violação de segredo de empresa. Por quê? O ato é gravoso de uma forma tal que implica, inclusive, reflexos em outras esferas. Na esfera criminal e na esfera civil, contra o empregado que viola segredo de empresa. Então, não tem só a consequência do direito do trabalho, que seria a demissão por justa causa do empregado. Mas o ato é gravoso de uma forma tal que tem reflexos em outras esferas, criminal e civil. Perfeito, meu povo? Tranquilo? Então, demite esse abençoado. Eu gosto muito de utilizar o exemplo do cara da Coca-Cola, que ele detém a fórmula química da Coca-Cola e ele passa para a Guaraná Rochedo, a fórmula química da Coca-Cola, violou o segredo de empresa, mudou a vida do Guaraná Rochedo, né? Na realidade, essa violação trouxe consequências boas para um,
mas para a Coca-Cola, logicamente, vai querer matar esse abençoado. Enfim, para frente, a linha H, ato de indisciplina e ato de insubordinação. A linha H, há uma diferenciação importante, tá? Com relação a ato de indisciplina e ato de insubordinação, e é necessário que vocês anotem aí na CLT de vocês. Indisciplina é um desrespeito do empregado a uma ordem de caráter geral para todos os empregados da empresa. O cara que descumpre uma ordem geral, um empregado que descumpre uma ordem geral, que é para todos os empregados da empresa, ele é um cara indisciplinado. Isso é ato de indisciplina. Em contrapartida, se a ordem é direta para aquele empregado, se a ordem emana do empregador diretamente para aquele empregado, ou do preposto, ou do gerente diretamente para aquele empregado, e esse empregado, de forma direta, descumpre, ele é insubordinado. É ato de insubordinação. Tá? Então, Fred, quais são as consequências aí? Tudo também depende do caso prático, tá certo? Então, o cara descumpriu uma ordem geral, foi indisciplinado, só que essa ordem geral era de uso de equipamento de proteção individual. Trouxe consequências para ele, perdeu um braço, tá? Perdeu um braço, ou quebrou a perna, ou algo nesse sentido, tá? Então, trouxe consequências para ele e para outras pessoas, tá? A demissão é inevitável. Esse cara vai entrar em gozo de auxílio-doença, tá? Vai se verificar o nexo de causalidade, se foi um acidente de trabalho. Vai se verificar a ausência de fiscalização, se teve ausência de fiscalização ou não, tá? Várias nuances para tentar tirar a responsabilidade da empresa, tendo em vista o ato de indisciplina desse cara. Só que se for configurado que foi um acidente de trabalho, tá? Esse cara ainda vai ter, depois de voltar do auxílio-doença, vai ter 1 ano de estabilidade provisória. A empresa só poderá demiti-lo depois do período de estabilidade. Então veja que confusão esse empregado indisciplinado trouxe para a empresa. Então, por isso que há uma necessidade de que as regras de observação das determinações de caráter genérico e direta sejam de forma técnica, sejam previstos não só no regulamento da empresa, mas sejam previstos em acordo e convenção coletiva de trabalho, para que a empresa tenha condições necessárias de poder exigir desses empregados e a primeira atitude já seja punida com a última ratio, que seria a demissão por justa causa, para evitar futuros acidentes mais graves. Perfeito, gente? Tudo isso tem que ser analisado sob o âmbito de um jurídico organizado, sob o âmbito de um RH organizado, juntamente com os sindicatos das categorias, para que as empresas não venham amargar, né, reclamações trabalhistas lá na frente, tá? Um ponto interessante para a gente aqui, além da linha H, é a linha I do artigo 482, que trata de abandono de emprego. Atenção, eu quero que vocês, ao lado da linha I do artigo 482, coloquem uma observação aí e anotem uma súmula. Súmula 32 do Tribunal Superior do Trabalho. Súmula 32. Ao lado da linha I, abandono de emprego, você vai colocar observação e anotar a súmula 32 do TST. O que é que diz essa súmula? Atenção. Presume-se o abandono de emprego se o trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 30 dias após a cessação de benefício previdenciário, nem justificar o motivo de não o fazer. Então, veja que quando a gente fala de abandono de emprego, o prazo para a caracterização de abandono de emprego é 30 dias. Só que é interessante que a empresa ela tenha uma prova cabal de que convidou esse empregado faltoso para retornar ao serviço durante esse período de 30 dias. Significa dizer que
a empresa, para alegar a justa causa por abandono de emprego, em sede de contestação, ela tem que trazer esse aspecto probante para o juiz, para dizer, excelência, durante o período de 30 dias, convidamos o empregado para retornar ao serviço. A prova está nos autos. Aí sim, essa empresa pode alegar a justa causa por abandono. Sem prova, não. Como, Fred, eu posso provar? As empresas, elas tinham uma prática muito comum de fazer a comunicação para retorno em jornais de grande circulação. Essa atitude não é mais tida como a atitude correta. Muitos empregadores não fazem mais dessa forma e utilizam duas formas em específico. Ou eles enviam uma carta registrada com aviso de recebimento, a chamada carta com AR, aviso de recebimento, porque esse AR retorna para a empresa carimbado, assinado, e existe uma prova de que dentro daquele período de 30 dias, o empregado foi convidado para retornar. Mensagem por e-mail, né? WhatsApp, ligações, servirá como prova. Hoje, Gustavo, tem se discutido muito essa questão, tá? Principalmente após a reforma trabalhista, se essas mensagens elas serviriam como prova. Tudo vai depender da análise do magistrado. Por quê? Eu, como advogado da empresa, eu nunca permitiria que isso aí fosse o único meio de prova. Então, sempre eu sugeriria à empresa de que esse documento fosse um documento físico, diretamente entregue a ele, assinado por ele e trazido para a empresa assinado, para que aquilo ali fosse comprovado. Tá? Mas, Gustavo, existe sim alguns juízes que entendem que essa mensagem por via eletrônica, desde que se prove o recebimento, ela é válida como prova. Mas eu não indico. Tá certo? A segunda prova que eu gosto muito de ser, na realidade eu indico que seja essa, é a notificação extrajudicial cartorária. Tá? Se você não quiser fazer por carta com aviso de recebimento, e às vezes na localidade que o obreiro mora não tem serviço de correios, não tem serviço de correspondência, aí você procura o cartório da cidade, tá? Para que seja feita a notificação extrajudicial cartorária deste empregado, porque essa notificação extrajudicial também terá que ser assinada por ele e tem um preço de prova muito importante, tá? Fred, como é que se conta esse prazo? É a partir do momento em que o obreiro recebeu a notificação, o prazo de 30 dias, ou já está contando a partir do sumiço desse empregado sem justificativa? A partir do sumiço sem justificativa. Eu tenho que provar que dentro dos 30 dias eu convidei esse obreiro para retornar, tá certo? E aí a prova do prazo que ele passou 30 dias sem vir, essa empresa complementa com prova testemunhal, tá certo, gente? Ou documental, se tiver as questões envolvendo aí o ponto eletrônico, com a ausência das marcações eletrônicas do ponto dele durante aquele período de 30 dias. Perfeito, meu povo. Então, esse pois é, Josi. Então, tem muitas questões que envolvem, depende do dia a dia da empresa, tá? Depende do dia a dia. Por isso que o empregador, quando contrata o jurídico ele tem que estar dentro da empresa para saber quais são os meandros, o que é que a empresa está realizando. Tem que trabalhar junto com RH para evitar futuras demandas, ok? Então, vamos agora para as alíneas J e K. J e K. Dr. Gustavo fez um questionamento, deixa eu ver aqui. Se o funcionário mudou-se para outro estado e a empresa não conseguir encontrá-lo, mesmo assim a empresa poderá proceder com a demissão, mesmo não conseguindo localizar o funcionário? Gustavo, veja só.
é como eu disse a você, a prova é do reclamado, tá? O ônus de provar que houve a justa causa por abandono de emprego é do reclamado. Então, eu gosto muito de dizer o que já aconteceu comigo, tá? Estávamos aqui reclamante e empresa. Eu estava como advogado da empresa. O reclamante já havia 40 dias sem estar na empresa. Aqui a empresa reclamada me disse que não tinha documento porque não achou o empregado. Mesmo assim, eu suscitei na minha defesa o abandono de emprego. De quem é o ônus de provar? Do empregado ou do empregador? Quando o empregador alega a justa causa, o ônus é dele. Então ele tem que provar. Como eu não tinha documento nenhum, tentei provar por testemunha, mas nenhuma das minhas testemunhas pôde comprovar com exatidão o período. O que é que aconteceu? Tive que fazer acordo, porque eu não consegui me desvencilhar do ônus. Então, há a necessidade, Gustavo, da empresa, e a sua pergunta tem pertinência nesse sentido, ter muito cuidado quando for demitir. Porque se não tiver prova, tá? Não tem como você fazer outra coisa, tá? Justa causa não demite esse abençoado. Demite sem justa causa, mas por justa causa não, porque você não vai ter a prova. Tranquilo? Então tem que ter todo o cuidado do mundo para não ter uma rebordosa lá na frente, posteriormente. Não sei se eu respondi, doutor, mas é essa minha observação quanto ao seu questionamento. A linha J e a linha K fala de duas atitudes: ato lesivo da honra e da boa fama, tá? Ou ofensas físicas praticadas pelo empregado. Só que numa linha ele fala que esse ato lesivo da honra e da boa fama foi praticado pelo empregado contra qualquer pessoa, e na outra linha diz que esses atos foram direcionados contra o empregador ou preposto, tá? Vou ler aqui. Tá dizendo na linha J, ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Então, a linha J diz que as atitudes partem do empregado para com qualquer pessoa, e na linha K está dizendo assim: ato lesivo da honra e da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra empregador e superiores hierárquicos, contra empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outra. Então preste atenção aqui comigo. Essas duas alíneas eu tenho que analisar sobre a perspectiva do legislador pátrio anteriormente. Então, anteriormente, veja que se foi colocado em duas alíneas, para o legislador pátrio, há uma gradação aí. Um ato seria mais gravoso que o outro. Ou seja, o da linha K seria mais gravoso do que a linha J, podendo ser aplicado penalidades diferentes. Vou dar a minha visão se eu fosse magistrado. Veja só. A partir do momento em que um empregado, gente, contra qualquer pessoa ofende, né, a honra, a boa fama de alguém, né, caluniando, difamando ou injuriando, que são os crimes contra a honra, embora sejam crimes de menor potencial ofensivo, que se processem mediante termo circunstanciado de ocorrência, tá? Mesmo que praticado contra qualquer pessoa que não seja o empregador, né, ou ofensas físicas, e essas ofensas físicas não precisam nem ultrapassar a questão referente. Pessoal, o Josi disse que está cortando e embaçado a imagem. O de todos está assim. Gustavo disse que está. Bianca disse que sim. Melhorou agora. Eu acho que é porque eu estava... Melhorou não, Josi? Gustavo não. Bianca não.
como? Diz aí para mim. Eu não estou aparecendo para vocês, não. Mas o áudio está ok. O áudio tá. Então é o importante. Vocês ficam pelo menos sem esse meu rosto feio. Cortando aos poucos, né, Bianca? Então eu vou continuar. Eu vou tentar colocar aqui no layout diferente, tá? Eu vou tentar colocar aqui no layout diferente. Eu acho que foi a internet. Pronto, joia. Então aos poucos vamos melhorando. Vou falar pausado para ficar tranquilo, tá? Então veja. Minha atitude como magistrado é independentemente se eu fosse magistrado, né? Obviamente. Independentemente dessa atitude ser praticada contra qualquer pessoa, contra empregador, fica inviável a continuidade do liame empregatício entre empregado e empregador quando o empregado tem esses rompantes, chegando às vias de fato. Não precisa nem ter lesão corporal, mas houve socos, escoriações pelo corpo, por causa da agressão física perpetrada por esse empregado contra qualquer pessoa, tá? Ou contra o empregador, no meu ver, no meu sentir, já caberia a demissão por justa causa. Logicamente, é necessário que a empresa tenha aquele cuidado de abrir uma sindicância interna na empresa, dando a possibilidade desse cara. Aos poucos vai melhorar, Josi. Dando a possibilidade desse cara apresentar defesa no âmbito administrativo da empresa, tá? Para depois demitir esse cidadão, tá? Cidadão que, na realidade, ele não está trazendo harmonia ao ambiente de trabalho. Essa quebra de harmonia no ambiente de trabalho faz com que haja por parte do empregador uma atitude de reprimenda mais robusta, mais pungente, para que possa se repelir esse tipo de atitudes, inclusive lá na frente. Não existe esse tipo de atitude lá na frente e evite que outros empregados tenham esse mesmo exemplo. Ok, meu povo? Então essa seria a minha visão como magistrado. Diferentemente do legislador pátrio à época, eu não entenderia que existia uma gradação, mas sim que ambas as atitudes da linha J e da linha K, elas são equiparadas em gravidade. São equiparadas em gravidade. Tá certo, meu povo? Logicamente, uma coisa importante, eu falei até para o pessoal da tarde. Enquanto tramita a ação, porque digamos que esse empregado ele foi demitido por justa causa, e o empregado ele entra com a reclamação trabalhista pleiteando a reversão da justa causa em uma demissão sem justa causa. Se o processo criminal estiver tramitando lá no juizado especial criminal, porque eu estou falando de um crime de menor potencial ofensivo, né? Calúnia, injúria e difamação é mediante termo circunstanciado de ocorrência. Vias de fato é mediante termo circunstanciado de ocorrência. Não estou falando de lesão corporal, estou falando nessas ações de menor potencial ofensivo, como exemplo, tá? A determinação, a sentença criminal vale como prova para o processo do trabalho. Então, se no transcurso da reclamação trabalhista ainda não tiver sido decidido e transitado e julgado na esfera criminal, é importante que o advogado da empresa levante a mão e diga: excelência, pela ordem, está tramitando ação criminal sobre o fato que motivou a demissão por justa causa do obreiro, podendo ser utilizado
A Niedia está dizendo que está travando muito. Gente, vê só. Dá uma dica aqui. Como está gravando, tá certo? Essa aula vai ser disponibilizada posteriormente. Para o pessoal que está travando, eu vou deixar disponível no ambiente do Google Classroom para vocês e vou colocar lá na minha página do meu YouTube, né? No meu canal de YouTube lá, Fred dá Trabalho, tá certo? Então, Ed Vixon disse que lá estava suave. Inclusive a imagem melhorou, o Josi disse. Então, vai ficar disponível, a galera vê depois, tá bom? Aí peço só um pouquinho de paciência. Aí preste atenção. A Nied já disse que melhorou, pronto, graças a Deus. Preste atenção comigo. Como você entende que aquela sentença criminal ela pode servir de prova para o meu processo, como prova emprestada? Pode. Então eu requeiro a suspensão do feito até o trânsito em julgado da decisão criminal para trazer aquela decisão para o meu processo do trabalho, que aí traz uma maior robustez à decisão da vara do trabalho. Perfeito, meu povo? Então a gente tem que ter todos esses cuidados. Veja que o advogado ele tem que ter todas essas nuances para poder trazer o maior número de provas suficientes para o processo, para o esclarecimento do magistrado trabalhista. Uma coisa que a gente tem sempre aprendido no dia a dia das varas do trabalho é que uma quantidade robusta de prova é o que faz a gente ganhar as demandas. A ausência de prova dificulta muito a nossa vida. Ok, meu povo? Continuando, eu quero tratar com vocês sobre a linha L, tá? Que é a prática constante de jogos de azar. Prática constante de jogos de azar. O empregado que gosta de um bozó, carteado, dominó a dinheiro, ele vive, né, nesse meio de jogos de azar. Se esse seu dia a dia, essa sua atitude de ser viciado em jogos de azar, se não trouxer nenhuma consequência para o contrato de trabalho, como é que eu vou penalizar este ato? Não tem como, tá? Então, a prática constante de jogos de azar, para ser configurado como falta grave, passível de alguma reprimenda, ou advertência, ou suspensão, ou demissão, tem que trazer consequências para o contrato de trabalho. Se esse vício do empregado em jogos de azar não trouxer consequências para o contrato de trabalho, não tem como o empregador penalizar. Eu tenho aí 15 anos de advocacia. Nesses 15 anos de advocacia, eu nunca vi nenhuma demissão motivada por prática constante de jogo de azar. É extremamente difícil você encontrar, até na jurisprudência, um caso prático que a gente possa utilizar, né, por analogia, ou um caso prático que a gente possa utilizar na aula como consequência para uma demissão por justa causa. Muito difícil, tá? Mas está na lei. Está na lei. Agora vamos para outra linha, meu povo, que é a linha M, última linha do artigo 482. Bianca colocou, acho que seria roubar dinheiro do caixa para jogar. Bianca, roubar dinheiro do caixa para jogar, tá? Configura mais ato de improbidade do que aplicar nessa esfera aqui, dessa linha da prática constante de jogo de azar. Você me entende? Porque o desvio de valor de caixa para sustentar vício implica na quebra da confiança, que tem mais relação aí com o exercício da função, a improbidade, né,
o ato de desonestidade do empregado em desviar o dinheiro para poder alimentar o seu vício. Então, dentro de um aspecto prático, eu aplicaria mais na improbidade do que nesse aspecto. Mas foi muito interessante sua observação. É muito interessante. Mas, nesse caso prático, eu aplicaria na linha A do artigo 482. Então, veja que a discussão ela é bem interessante dentro da perspectiva subjetiva. Então, é o magistrado quem vai fazer essa análise. Ok, meu povo? É muito subjetivo. Em alguns aspectos, muito subjetivo. Depende muito do caso prático. Ok? Continuando. A linha M traz o seguinte texto. E eu vou trazer algumas discussões sobre a linha M. Perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado. Repito, em decorrência de conduta dolosa do empregado. Essa linha ela foi incluída pela reforma trabalhista de 2017, tá? A reforma trabalhista de 2017 trouxe essa linha como requisito para a demissão por justa causa. Primeiro aspecto, nos parece, e esse é o direcionamento da doutrina, de que se o empregado ele é motorista e ele perde a sua habilitação por sua conduta dolosa, ele não tem mais o documento que o habilita a dirigir, o que não permite que esse empregado continue no liame empregatício outrora firmado. Você há de convir comigo que ele não tem mais a possibilidade de realizar a função, tendo em vista a perda do documento hábil para a realização da função de motorista. Então, nos parece que, diante desse aspecto, o empregador estaria autorizado a demitir de imediato este empregado. Só que veja, quando eu falo em conduta dolosa do empregado, geralmente isso tem repercussões em várias esferas. E aí eu vou lá para a esfera administrativa. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Vou adiante. Vamos confabular comigo. Pensem bem. Digamos que houve a determinação, primeiro administrativa, por parte do DETRAN, do estado respectivo, em fazer com que aquela pessoa perdesse a habilitação em virtude de estar conduzindo o veículo embriagado. Houve a perda da habilitação, mesmo que não estivesse em serviço, mas foi por conduta dolosa, até o chamado dolo eventual caberia aqui. Ele assumiu o risco de trazer consequências maiores em virtude do seu ato. Ele assume o risco. Perfeito. Só que você há de convir comigo que existe o princípio do contraditório e da ampla defesa, tanto em nível administrativo, que é o que prevê a Constituição Federal, lá, nos prevê o contraditório e a ampla defesa, quanto no âmbito judicial, tá? Então ele vai requerer uma defesa administrativa para provar que não foi por dolo, tá? E ele poderá também visualizar isso dentro da esfera criminal, provando que não houve dolo na sua atitude. Então eu tenho duas decisões que podem servir como prova, o que significa dizer que a demissão arbitrária desse empregado ela é perigosa. Por que ela é perigosa? Porque vai existir aí um trâmite dessa defesa administrativa desse empregado que perdeu a habilitação, tá? Então, é necessário que a empresa esteja cautelosa com a demissão por justa causa desse empregado, sempre esperando a decisão administrativa ou judicial que trata especificamente do fato, para que se ele conseguir novamente essa carteira, tá?
ele não entre contra a empresa dizendo que essa empresa o demitiu de forma arbitrária, sem a possibilidade de comprovar que o seu ato não foi doloso. Porque aí, se ele comprovar que o ato não foi doloso, tá, ele não cai aqui na interpretação da linha M do artigo 482. Eu viajei demais ou vocês entenderam o que eu quis explicar? Me digam aí, por favor. Coloque aí no chat, eu abro o microfone para falar, porque eu acho que tem coerência. Eu acho que é interessante que a empresa tenha sempre cuidado nessa demissão com base na linha M. É muito novo, é uma questão que envolve ainda decisões em outras esferas e que pode trazer consequências posteriormente para a empresa que de forma mais assodada, rápida, demitiu o empregado que perdeu a habilitação. O que é que vocês acham? Tem razão? Ou vocês acham que não é por aí? O que é que vocês me dizem? Concordo, Josi. Muito obrigado. Alguém quer fazer alguma colocação? Tá chata a aula. De alguma forma vocês precisam de uma... Tá tranquilo. Tá pausado. Vocês estão conseguindo acompanhar tranquilo ou tá rápido? Perfeito. Vamos embora. Bianca, tu não existe não, Bianca. Bianca, vê só. Tá, depois eu vou ler. Bianca disse que ainda tá lá nos jogos de azar, então eu tô indo muito rápido, né? Então, eu vou debrear, vou jogar uma quarta marcha, vou sair da quinta, vou bem mais devagar pra gente ir, né, sentindo a matéria, tá? Então, vamos devagarzinho. Eu creio que aspectos práticos seriam melhor, por isso que eu estou trazendo sempre essas elucidações. Não é que eu viaje muito, é porque eu penso. Ô, professor. Fala, doutor. Ô, querido, se o indivíduo, ele, no caso, ele está bebendo em serviço, ou seja, ele bebe, né, digamos, ele é motorista de uma empresa, ele é pego embriagado, perde a habilitação. Isso não é uma conduta dolosa, não? Ele pode provar o contrário. Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu queria saber um entendimento, professor. Esse entendimento, que esses caras viajam para achar esse entendimento. Sabe por que eu trouxe isso? Porque eu já vi decisões, né? Não foi ninguém que me disse, não. Eu pesquisei a jurisprudência para poder utilizar numa ação minha de reversão de justa causa. E estava lá, tá certo? Eu sei que é Vossa Excelência Juscelio. Aí, veja só. Eu estou na conta do meu filho, é verdade. Certo, mas eu lembro de você. Veja só. Parte do pressuposto de que existe... Cabeça de juiz é um mundo diferente em cada estado, em cada vara, tá? Então você vai ver decisões diversas sobre o mesmo aspecto, tá? Até a situação ser definida como a tese definitiva lá no Tribunal Superior do Trabalho, cada juiz pode julgar da sua forma, desde que fundamente. Aí eu encontrei jurisprudência, Juscelio, se eu não me engano, não sei se foi no Tribunal de São Paulo ou se foi no Espírito Santo, uma decisão conseguindo reverter uma justa causa, funcionário motorista, olha a função do cara, motorista, dirigindo embriagado, ele conseguiu na Justiça do Trabalho reverter a justa causa. Então perceba, existe possibilidade para tudo. Essa empresa teve que pagar o empregado, tá, todas as verbas como se ele tivesse sido demitido sem justa causa. Vê só, o cara que trouxe risco até para a população, até para a sociedade, dirigindo embriagado, tá?
ele conseguiu, na Justiça do Trabalho, reverter aí, como não sei, né, eu não vi todo o processo, mas existe essa jurisprudência, tá? Eu acho que eu vou até depois pegar ela aqui no meu processo e vou colocar aí na sala de vocês para vocês lerem, tá? Extremamente interessante, extremamente interessante. Então, Juscelio, fica aí o aviso. Nem sempre a nossa... Por isso que essas minhas elucidações que eu trago para vocês, essas viagens que eu faço, é justamente desses casos que a gente pega, que acha, como Bianca acabou de dizer, que às vezes são verdadeiros absurdos e que a gente vê aí nas decisões também judiciais. Respondido, doutor? Respondido. É uma caixinha de surpresa, é uma caixinha de surpresa. É difícil, né? Esse dinamismo. Às vezes eu sou meio a favor da teoria de Hans Kelsen. Eu acho que deveria ter alguma coisa de positividade. Né? Ele é muito relativo. Mas, pois é. É porque existem muitas atitudes, né? Eu vou colocar, Gustavo. Eu pego hoje na minha ação e sacudo para vocês a decisão, tá? Eu sustentei essa decisão até no tribunal aqui. Eu fiz uma sustentação oral utilizando essa decisão como base, mas aqui não passou. O entendimento daqui ele foi mais para o critério de quebra de confiança e eu perdi a ação, tá? Então vamos lá, vamos para frente. Veja só, quais são as consequências? A gente termina aí o artigo 482 e a gente precisa saber se o empregado que é demitido por justa causa, ele tem direito de receber alguma coisa. Como é assim, Fred? O cara foi demitido sem justa causa, ainda tem direito de receber alguma coisa? Tem. Ele perde a maioria dos direitos, tá? Ele perde aviso prévio, perde seguro-desemprego, perde férias e 13º proporcional, perde multa do FGTS, não resgata o FGTS, mas ele tem direito ainda de receber o saldo de salário. Então, os dias trabalhados no mês da demissão, ele tem direito de receber. Então, é o único direito que o empregado tem quando ele é demitido por justa causa. Se porventura o empregador desse rapaz que foi demitido, dessa moça que foi demitida por justa causa, se porventura esse empregador estiver devendo nos 5 últimos anos alguma das férias concernentes ao contrato de trabalho, ou seja, se tem férias devendo a esse empregado, férias integrais, simples ou em dobro, não estou falando das proporcionais, estou falando lá para trás, o empregador deixou de pagar ou deixou com que ele não gozasse férias, é necessário que esse empregador, na demissão por justa causa, acerte essas férias que ele está devendo, férias integrais, porque ele perde as férias proporcionais. Tá certo, meu povo? Mas, se o empregador tiver quite com todas as férias, o empregado só recebe o saldo de salário. Essa é a consequência jurídica para uma demissão por justa causa para fins de rescisão do contrato de trabalho. Ok, meu povo? Sossego na vida? Agora eu quero que vossas excelências vão comigo lá para o artigo 483. O artigo 483 da CLT, ele trata da chamada rescisão indireta do contrato de trabalho. Repito, o artigo 483 da CLT trata da chamada rescisão indireta do contrato de trabalho. O que seria isso? O ato faltoso agora parte do empregador. É o empregador que comete o ato faltoso, só que você há de convir comigo que esse empregador ele não vai confessar isso. Ele não chega para o empregado e diz, realmente eu cometi tal ato. Ele não vai falar isso, ele não vai reconhecer isso. O que leva ao empregado a necessidade de levar ao juízo trabalhista a atitude realizada pelo empregador,
que motivou a rescisão indireta do contrato de trabalho. Motivos esses que geralmente trazem risco à incolumidade física, psíquica, a questão da vida, né? Coloca em risco a própria vida do obreiro, tá certo? E a sua subsistência. Então, todas essas questões, elas podem ser colocadas sob ameaça por determinadas atitudes do empregador ou de seus prepostos contra o empregado, fazendo com que o empregado ele se sinta ameaçado, se sinta, né, determinadas vezes humilhado, e no seu ambiente de trabalho ele não tem como saudável, que pode trazer consequências inclusive nefastas para a sua vida, para a sua saúde, para a sua sanidade mental. E aí ele, como é uma questão que geralmente, tá, tem que se levar a juízo, eu tenho que ter provas consideráveis, porque quem vai determinar se houve a rescisão indireta do contrato de trabalho é o empregado, é o juiz, é o magistrado trabalhista, tá? O empregado leva as provas para o magistrado analisar se verdadeiramente houve esse ato faltoso que trouxe consequências, tá? Ou que traria consequências para a vida do empregado. Então veja que quando a gente falar de rescisão indireta, geralmente é algo que é reconhecido pela Justiça do Trabalho e não pelas partes, tá? Não pelas partes. Às vezes, quando o empregado comete um fato e ele é demitido por justa causa, ele nem vai discutir, porque ele sabe, às vezes reconhece que realmente cometeu o fato que culminou na demissão, tá? Mas quando eu falo de rescisão indireta do contrato de trabalho, ela é mais difícil, tá? Então, quando chega uma pessoa lá no seu escritório para dizer que está tendo assédio moral contra ele, que ele está correndo perigo de vida, né, risco de morte na empresa, aí é necessário, às vezes, que esse empregado se afaste, tá? Só em duas hipóteses esse empregado não precisa se afastar, ele pode requerer a rescisão indireta trabalhando ou não, que é nas hipóteses da linha D e da linha G, que nós vamos falar lá na frente, que geralmente envolve dinheiro, tá? Quando envolve dinheiro, as obrigações do empregador para com o empregado, ele pode requerer a rescisão indireta trabalhando ou não. Mas nas outras hipóteses, é necessário ele se afastar, porque aquela atitude do empregador para com o empregado pode trazer riscos para a vida ou a saúde do empregado. Perfeito, meu povo? O nome disso é rescisão indireta do contrato de trabalho. Rescisão indireta do contrato de trabalho e tem que ser substancialmente provada. Substancialmente provada, ok? Vamos para a primeira linha do artigo 483. Veja comigo aí a linha A do artigo 483. Diz o seguinte, ele traz várias atitudes que o empregador ele pode tomar e que podem figurar como rescisão indireta do contrato de trabalho. Forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. Então, quando o empregador exige do empregado serviços superiores às suas forças, proibidos por lei, ou contrários aos bons costumes, ou ainda alheios ao contrato de trabalho, o empregado, em virtude dessas atitudes, ele deve se afastar da empresa e requerer a rescisão indireta do contrato de trabalho judicialmente. Tá certo? Perceba, primeira atitude que ele trata aqui é a exigência de serviços superiores às suas forças. A primeira coisa que me vem na cabeça é a chamada doença ocupacional. Meu povo, o direito do trabalho está cheio de normas esparsas que tratam de saúde, segurança e medicina do trabalho, inclusive normas de natureza internacional. Salvo melhor juízo, se eu não me engano,
a OIT tem uma convenção, se eu não me engano é a convenção 155, do qual o Brasil é signatário, que trata das questões envolvendo saúde, segurança do trabalho e que devem ser observadas pelos empregadores, né, nas suas empresas. Veja, existem normas regulamentadoras que não estão na CLT, mas, por exemplo, a norma regulamentadora número 17, Gustavo está perguntando o seguinte: se faz necessária a comunicação prévia por parte do empregado para que o mesmo possa se afastar. Nos casos desses pedidos que eu estou fazendo aqui de rescisão indireta do contrato de trabalho, não, Gustavo. A comunicação ela chega através da própria intimação, tá? O empregado, às vezes, né, ele fica muito receoso de fazer essa comunicação prévia. Então, ele primeiro se consulta com o advogado ele vai ver o que é melhor no caso que foi apresentado. Porque, às vezes, o advogado, quando analisa a história, ele vê isso aí, ele quer que eu faça um pedido de rescisão, mas não cabe. Aí o advogado ele vai orientar ele no sentido, né, de, juntamente com o sindicato, tentar, junto ao Ministério Público, um termo de ajustamento de conduta, para que administrativamente a empresa se organize e pare de tomar determinadas atitudes, tá? E evita o empregado que procura um advogado desse, evita as chamadas ações aventureiras, porque tem muita gente que qualquer coisa, né? Olhou feio, é assédio moral. Olhou feio, né? É um procedimento do empregador para ameaçar o empregado. Então, determinadas coisas tem que ter muito cuidado para ingressar com a reclamação. E é essa observação que eu faço, tá, Gustavo? Mas que há uma necessidade de aviso prévio, não há. Não há. Então, voltando. Como eu estava falando da questão das normas que são normas que devem ser observadas, existe uma NR, uma norma regulamentadora, a número 17, que trata de ergonomia. Ou seja, é necessário que determinadas atividades, como a mecanografia, o cara que trabalha com digitação, né? O cara que trabalha no corte da cana, essas pessoas elas podem desenvolver doenças ocupacionais por esforço repetitivo, né? As chamadas lesões por esforço repetitivo, ou doenças osteomusculares relativas ao trabalho, as chamadas LER-DORT, tá? Então, é necessário que tenha determinadas pausas para que esses empregados não venham desenvolver essas doenças. Então, isso aí é observado em normas regulamentadoras. Então, é necessário que se observe isso para que não se exija serviços superiores às forças do empregado e não venha trazer consequências para a saúde do empregado e depois a empresa pode responder por isso, tá? Por exemplo, quando trata da observação do trabalho da mulher, existe um peso específico, a mulher não pode trabalhar carregando peso mais de que 40 quilos, né? Em algumas ocasiões mais de 20 quilos, você vai ver isso no artigo 39 da CLT. Existe uma limitação de peso que a mulher ela pode carregar, quer esporadicamente, quer de forma intermitente ou mais ativa. Há uma necessidade de se observar esse peso limite, porque se isso é ultrapassado, o empregador ele pode responder, tá? Inclusive levando a rescisão indireta do contrato de trabalho, porque o empregado ele se sente ameaçado na sua incolumidade física. Ele pode desenvolver uma hérnia de disco, ele pode desenvolver um desvio de coluna, bico de papagaio ou algo parecido. Então, tudo isso tem que ser observado, tá certo? Então, esse é o primeiro tópico que eu quero tratar com vocês. O segundo, serviços defesos por lei, proibidos por lei. O exemplo clássico que eu dou para vocês é o que está previsto no artigo 7º, inciso 33 da Constituição. Está lá dizendo que é proibido o serviço noturno, perigoso ou insalubre para os menores de 18 anos. Para o menor de 18 anos, tá? Ele não pode trabalhar em jornada do trabalho entre 22 horas, né? Das 22 horas e às 5 horas da manhã, porque é uma jornada
cientificamente comprovada que traz consequências para a saúde do obreiro, principalmente o obreiro que está digamos, em desenvolvimento na sua estrutura corporal ainda. Então, ele não pode trabalhar em serviço noturno, em serviço perigoso ou em serviço insalubre por vedação legal. Né? Nem todo estrangeiro pode trabalhar aqui, tem que se observar os limites estabelecidos por lei com relação ao trabalho do estrangeiro aqui no Brasil. Por quê? Por causa das proibições legais. Então, se eu exigir determinadas funções de estrangeiro aqui no Brasil, tem consequências. Esse estrangeiro ele pode, inclusive, requerer a rescisão indireta do contrato de trabalho. Tá? Principalmente se eu estiver falando, por exemplo, desse pessoal da Venezuela que veio aqui para o Brasil em situação degradante. E aí algumas empresas podem até se aproveitar disso, né? Trazendo aí uma desvalorização desse trabalho do estrangeiro aqui, trazendo consequências, inclusive, para o contrato de trabalho. Esse estrangeiro pode demandar na Justiça do Trabalho aqui, sim. Então, outra coisa que ele fala aqui é serviços contrários aos bons costumes. Gente, existem coisas que são verdadeiros absurdos. Eu vou dizer um exemplo que para mim é clássico. Alguns postos de gasolina, para atrair determinados clientes, para atrair uma clientela maior, já exigiu que frentistas, né, se vestissem de forma mais sensual, né, para atrair clientes. Isso é um serviço, é exigir das frentistas serviços contrários aos bons costumes. Aqui em Vitória, é interessante, você vai em determinadas bancas de jogo de bicho, você vê que as meninas que trabalham como apontadoras de bicho, o shortinho é algo que, né, chama a atenção daqueles que são, né, homens e que são tarados, né, meu povo? Então, você há de convir comigo que isso é exigir daquelas mulheres, né? É não, Bianca? É ou não? Nas bancas de bicho que está espalhado na rua. Tem isso. A gente vê. Então, olha aí, doutora Josi, foi a doutora Josi que colocou, pronto, Josi colocou que exige, tem empregador que exige isso sim. Essa Bianca é a onda. Eu sei, Bianca, mas mesmo assim. Tem o pessoal, mas tem contrato, não tem contrato de trabalho, não tem validade, mas contrata. Minha esposa aqui está redarguindo, né, acerca disso, mas enfim. Mas mesmo, Bianca, que elas não sejam tão agradáveis, né, fisicamente, mas se você for ver, tá lá, né, o traje é exigido pelo empregador. Então isso é complicado. Então é serviço que no meu viés, na minha ótica, é serviço contrário aos bons costumes, é exigir um serviço contrário aos bons costumes. Pois é verdade, sim, a gente vê isso, é algo que é exigido, por isso que é complicado, tá? Às vezes se aproveita até da necessidade daquela pessoa de ter não ter um emprego, mas ter um trabalho, porque vocês sabem que não há vínculo empregatício entre o dono de banca, né, com o apontador de bicho, porque é atividade ilícita, não é isso? É contravenção penal, mas a pessoa está precisando daquele dinheiro todo mês, e aí o empregador vai lá e exige isso. Então traz uma consequência, né, para o contrato sim de trabalho. E por fim, esse nunca acontece, né? Esse aqui, eu vou terminar nessa linha, que é muita informação para a gente, né? Mas serviços alheios ao contrato. Você é contratado para ser balconista, mas o teu empregador coloca você para ser caixa, coloca você para trabalhar no estoque, coloca você para limpar a calçada, então faz serviços gerais também. Então, ele te exige serviços alheios ao contrato de trabalho. E não existe nenhuma
nenhuma observância de plano de cargos e salários da empresa. Faz com que você tenha, né, vários desvios de função ou acumulação de função dentro da empresa. Então, isso aí é muito factível acontecer, principalmente em cidades grandes, né, no comércio, ou no interior, né, nos comércios, grandes e pequenos comércios. Isso acontece bastante, tá? E que pode motivar a rescisão indireta do contrato de trabalho. Agora, o que é interessante é que tudo isso seja comprovado de forma contundente, tá? Para que você não faça uma aventura jurídica e, posteriormente, a rescisão indireta do contrato de trabalho não seja reconhecida. Tá certo, meu povo? Veja, são muitas coisas para a gente tratar. Eu acho que eu já falei quase 1h30. E, para não ficar muita informação, encerro por aqui. Aula que vem, nós retornamos aí com a extinção do contrato de trabalho. A gente termina. É verdade, Bianca. É verdade. São vários aspectos. Vocês vão ver que a seara justilaboral ela é muito interessante na observância, né, de questões sociais, né, na observância de comportamentos. Então, tudo isso tem que ser observado. O advogado trabalhista, Bianca, muitas vezes ele tem que ser um psicólogo, né, ele tem que ser um sociólogo, tá? Ele tem que analisar situações sobre o aspecto não só do direito, mas sobre o aspecto do impacto social, do impacto psicológico, né? Ele se vale de ciências outras, né, da medicina, da psicologia, para poder contra-argumentar e trazer para o processo aspectos secundários que vão ajudar na elucidação do fato. Então, isso é muito importante. Então, o profissional de hoje, ele não pode ser só um advogado, não pode só mexer em lei, ele tem que ter, né, outras áreas de conhecimento para poder contra-argumentar com o magistrado. Ok, meu povo? Então, eu encerro por aqui. Eu quero agradecer demais a participação de vocês. Vocês são muito participativos, vocês perguntam, vocês me fazem rir. Josi disse que gostaria de agradecer, pois está sendo produtivo. Podemos dizer que estamos aprendendo. Eu que agradeço, Josi. Graças a Deus estamos trocando. Vocês estão tendo esse feedback, nós estamos trocando experiências. Isso tudo nos ajuda, né? Eu gosto muito de trazer as coisas que acontecem comigo, né? Eu costumo dizer que eu não sou um advogado, né, de causas ganhas. Eu sou um advogado que ganha e perde causas, né? E eu costumo crescer com as causas que eu não consigo ganhar, tá? E isso eu gosto de trazer para a sala de aula. Por quê? Porque isso faz com que a gente aprenda, isso faz com que a gente cresça, veja os diversos entendimentos. E aí eu vou aproveitar, hoje ainda, passarei para vocês cadê? Espero que realmente a gente tenha essa possibilidade de nessas aulas, a gente está tendo esse feedback. Pelo menos para mim está me ajudando muito também, porque eu não fico, né, no marasmo da pandemia, né, dentro do isolamento social, e a gente consegue ter essa troca. Para mim está sendo psicologicamente muito bom, porque eu me sinto mais perto de vocês, né? Agora, vou deixar gravado, vou colocar lá no Google Classroom a decisão para vocês darem uma olhada. Depois, aula que vem, a gente está certo? Quero agradecer a presença de vocês. Orem por mim, estarei orando por vocês também. Aquele abraço. Vou interromper a nossa gravação agora, tá? E daqui a pouco eu deixo lá para a gente avaliar